queridos, hoje nós estamos aqui com a doutora Patrícia, pela Revista Mais, e nós viemos conversar um pouquinho, entender um pouquinho sobre os tipos de assédio, difamação, calúnia, injúria, e ela vai estar nos explicando, nos informando a respeito de cada uma dessas questões. Oi, minha querida cantora linda. Muito obrigada. Então, a gente queria saber, quais são os tipos de assédio? Bom, os tipos de assédio, a gente está vivendo numa sociedade que o meu está muito estreito, né? A gente está muito sutil a diferença entre um simples comentário como algo ofensivo, como algo que agride, como algo que menospreza. Então, a gente precisa analisar as nossas atitudes para que não agrida uma pessoa verbalmente, o assédio verbal. A moral, que você ofenda ela gorda, pobre, entendeu? Pra que isso? Ou o assédio sexual, onde às vezes a gente tem até receio de colocar a mão numa pessoa, porque já pode ser dado com essa conotação. Então, nós estamos numa sociedade onde tudo está tomando uma proporção muito grande, né? Então nós temos vários tipos de assédio, sim, a gente já falou do moral, do verbal, né? Do stalking, que é a perseguição, a pessoa se sente perseguida, tá me assediando, tá me ofendendo, tá me caluniando. Claro, a gente tem o direito de se sentir protegido, né? A gente, ocorre muito isso, mas a gente precisa diferenciar que às vezes o fato de só de eu tocar a sua mão não quer dizer que eu estou lhe assediando, né? Até tem casos que a pessoa, pôs a mão no meu braço, tá me assediando sexualmente, fica olhando, tá... Então, nós estamos numa sociedade muito complexa, onde existe sim, de fato, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse linha muito estreito. Essa linha tênue, às vezes, gera o mimimi, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, a pessoa põe a mão em você, até de uma forma carinhosa, sim, e vira assédio. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre ponderou, até foi um comportamento que nós temos aqui em casa, com o meu marido, com o meu pai, com crianças estranhas, com pessoas estranhas. Nós somos italianos, né? E são fica falando com as mãos. E meu pai sempre teve muito hábito do toque. E com esses fatores, né, que muito exacerbado, tudo sendo muito levado para isso, a gente sempre falou, olha, evita de pôr a mão, evita de fazer carinho, para não dar essa conotação. Aí a gente chega num ponto neurótico, né? E ressaltando, a gente não tira o direito da pessoa de, quando se sentir assediada, seja ele qual o tipo de assédio que for, procurar seus direitos. Mas perceber desse estreito, né, dessa estreita linha, dessa linha tênue, se houve ou não, né? Ter atenção, né? Atenção para não ficar aquela situação... O mimimi. É que a gente até pode ser um pouco criticada, assim, falar assim, eu sofri, eu sei o que eu sofri, não é mimimi. De forma alguma, nós não estamos menosprezando o que a pessoa viveu, mas a gente está só pontuando que precisa ser cuidado. Porque o outro também tem o direito, né? Exatamente. Então são direitos. Exatamente. Então se a pessoa que te colocou a mão sem nenhuma intenção, ela também tem direitos. E a gente consegue observar, né? A gente consegue ter a diferença entre um carinho, claro que tem o criminoso, né? Por se tornar um crime, que age dessa forma, de tal maneira que se torna bem sutil, né? Então eu acho que aí vai muito da percepção da pessoa em procurar, em conversar com um profissional que consiga lhe direcionar, olha, de fato, Patrícia, isso que aconteceu foi... Não, olha, Patrícia, eu acho que no contexto que você está me contando, não cabe, né? Aí vai todo o discernimento da sociedade que nós estamos em falta. Gente, agora nós vamos dar uma pausa, um intervalinho e voltamos já. E o Super Giro da Revista Mais está aqui no Benja com as dicas para você economizar energia, gente. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Márcio. Porque às vezes a pessoa fala, minha casa queima muita lâmpada. É fiação? Não, não é fiação. Isso precisa ser trocado de soquete. Porque ele veio de uma nós pegamos numa época uma lâmpada muito quente, ela é a lâmpada incandescente, ela esquentava muito o soquete.
E ela judiava. Hoje a gente põe uma lâmpada LED e o soquete está lá. E ela queima com facilidade a lâmpada. Então você trocando também, a economia e a durabilidade é muito maior da lâmpada. Muito bem, gente. Então, com as dicas aí do Flávio, passa aqui no Benja, compra o seu equipamento novo, faz uma revisão do seu sistema elétrico, você vai economizar energia e dinheiro no bolso hoje é tudo que a gente precisa, né? Dicas do Benja aqui no Super Giro. Vem pra cá. Gente, voltamos então com a doutora Patrícia e agora nós vamos pontuar as nossas situações na internet. As crianças hoje ficam muito na internet, os adultos também. Sim. A gente está viciada. Então eu Totalmente. queria que você falasse sobre a questão jurídica na internet. Então, o que a gente vê hoje em dia na internet é que as pessoas entendem que é um mundo sem lei. Ah, eu tô ali atrás da telinha do celular ou da telinha do computador, estou totalmente protegido. E não é bem isso que acontece. Nós temos leis federais que regem, a lei específica que chama o Marco da Internet, onde estão previstos as punições pelas suas atitudes. E isso que as pessoas precisam ponderar. O que acontece hoje em dia? A gente volta no liame muito estreito. As pessoas não conseguem diferenciar onde é o meu direito de me opor àquilo que está sendo exposto com o direito de ofender porque aquilo está sendo exposto. Espera um pouquinho, eu posso não concordar com o posicionamento da Valdívia, mas nem por isso eu preciso ir lá detonar a Valdívia. Eu preciso me posicionar. Opa, minha atitude vai ter uma consequência. Tá? Então eu acho que é isso. O que a gente precisa entender é que atitudes, independente se seja no mundo virtual ou no mundo real, elas têm consequências. Então isso não me dá direito de ir lá numa publicação da pessoa e começar a ofendê-la e começar... eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Assim como eu te respeito na rua. Assim como eu sou respeitada e quero respeito na rua. Entendeu? Então é isso, a gente tem direito de não concordar, Valdívia, mas a gente precisa lembrar das consequências das nossas atitudes. Nós temos a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, prevista pela nossa Constituição Federal? Sim, porém, tudo tem seu limite, tudo tem consequência penal. E aí, mais vezes, a gente está prejudicando o uso da internet. Por quê? A internet veio para nos ajudar, para nos ampliar o caminho, o mundo, os acessos. E o que está acontecendo? Cada vez mais a gente está vendo ela em páginas policiais, em tribunais. Infelizmente, algo que seria super bom, e é de suma importância, você vê, agora com as aulas online, todas as crianças dependeram da internet para ter aula. Exatamente. Só que as pessoas perderam o limite, perderam o prumo, né? Perderam aquele, o limite de onde eu posso ir, do que eu posso expor, do que eu posso fazer, né? E aí acaba ofendendo, imputando algo. Ah, você é ladrão. Eu não tenho que falar nada. Dá vontade? Pode até dar, mas se contenha. Você vai fazer isso na rua? Claro, não é porque você não está na internet, você está na internet que você tem direito de fazer isso. Entendeu? Então, eu vejo assim, né? Os pais não dão o exemplo, não têm dado exemplo. Não. Porque a criança vive pelo exemplo. Então, quando eles vão e me ofendem na internet, porque você pode dar a sua opinião contrária da minha, porém sem ofensa. Sim. Então, e eu queria que você entrasse também um pouquinho na situação das crianças na internet que estão sofrendo assédio por pedófilos. E que as pessoas não estão enxergando, que isso é crime. Sim, o que eu hoje ainda comentando com o meu marido, que às vezes a gente é muito de falar o que os filhos devem fazer. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se comportar. Mas o que os pais, me incluo, nós pais às vezes esquecemos, nós temos que ser o exemplo. O filho, ele age muito mais pelo que ele vê do que pelo que ele ouve. Então o que adianta eu falar assim, não fique tanto no celular, Jorge, não fique tanto no celular, Maria, se eu fico. Entendeu? Então aí eu preciso ver o que eu estou fazendo. E infelizmente isso aqui se torna material de trabalho. Né? Com a pandemia, eu atendo todos os meus clientes o tempo todo por WhatsApp, por videoconferência. E aí a gente precisa tomar cuidado daquilo. Não sei o que você ia falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o que acontece? Hoje,
existe aquele respeito à privacidade da criança. Né? Então, veja bem, a criança precisa ter um limite. Sim. Né? Sim. E existe o conselho tutelar também. Então eu queria que você entrasse nesse, para os pais entenderem até onde eles podem ir, porque hoje os pais não podem ir a lugar nenhum. O que vou falar sobre o meu posicionamento dentro de casa. Eu acho que assim, eles têm de fato o direito deles, mas eu sou responsável por eles. Qualquer atitude deles, quem vai responder, até eles não serem penalmente imputáveis, né, penalizados, né, ter um crime a eles imputado, quem vai responder sou eu. Então qualquer atitude deles na internet, de ofensa, de coisas desmedidas, que eles não observem, quem vai arcar sou eu e o pai deles, entendeu? E eu acho assim, eu entendo como mãe, né, independente de ser advogada, eu acho que os nossos filhos precisam de regras, né? E eu acho que assim, esse falta de palmadinha, vou cair numa polêmica que lascada, né? A falta da palmadinha, do limite, da regra, do horário, eu acho que isso perdeu muito, a criança perdeu demais, sabe? A nós, até é uma brincadeira que meu pai utiliza muito comigo, que eu sou muito general. Nós temos hora para dormir, hora para acordar, hora para almoçar, hora para estudar, tudo, independente da pandemia. Isso a gente já tinha e com a pandemia se manteve. E o que a gente até comentou no início da sua pergunta, que você falou do acesso à internet, que acabou colocando em risco, principalmente em caso da pedofilia, de fato. Tem muitas, como os pais, na correria do dia a dia, nas responsabilidades, no trabalho que exerce, eu, graças a Deus, consegui conciliar minha profissão com o fato deles ficarem em casa. Mas muitos não conseguiram, a gente não pode criticar, né? Mas aí o que acontece? Se você não policiar o que seu filho vê, se você não verificar, você acaba perdendo seu filho de diversas maneiras, né? Qual o conselho que você dá, por exemplo, para uma mãe que pode até não ser assim uma pessoa que está diretamente, ela recorre ao poder judiciário, procura um advogado. Queria que você desse um conselho para as mães que se encontram numa situação que elas não sabem direito se é ou se não é. O que eu aconselho, né? Eu até tenho casos que eu atendo, o que eu faria e oriento minhas clientes. Procure conselho tutelar, olha, mostre, aconteceu isso com o meu filho, ou o meu filho relatou isso. Porque às vezes, infelizmente, o assédio, a pedofilia, o constrangimento vem dos próprios familiares. Isso que é pior. Tem visto muito isso, né? Dentro da família. Isso que é pior. Às vezes um tio, às vezes até o pai. Padrasto. Então, e não vou descartar a mãe. Tem muita mãe também que judia. Então, tá desconfiado, a avó tá desconfiada, a mãe tá desconfiada, alguém tá desconfiado, procure o conselho tutelar, procure a promotoria pública, peça ajuda, restrinja ao máximo possível. Tem aplicativos no celular que você consegue restringir o acesso. Meus filhos, por exemplo, eles não acessam o YouTube. Ficam felizes? Não, mas não acessam. Eles não ficam felizes, mas eles não acessam. Eles acessam aquilo que eu permito, né? Então, se desconfiar de qualquer coisa, não deixe essa criança nesse risco. Procure conselho, procure a promotoria, procure ajuda, procure um advogado que conhece, procure a OAB, porque todas essas pessoas com um pouquinho mais de calma, porque o coração fica aflito. Eu tenho mães que eu atendo, né, com esses problemas. Então a gente percebe que a mãe fica perdida. O que eu vou fazer? Ele era próximo, ele estava ali dentro da minha casa, eu nunca imaginei. Calma. Vamos primeiro tirar o risco da criança e aí a gente vai procurar o que a gente tem de direito. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Patrícia e nós também deixamos que se alguém quiser saber mais alguma coisa, a gente volta com a doutora Patrícia para responder as perguntas de vocês, porque é importante que as pessoas sejam informadas. Sem dúvida. Porque a falta de informação é que às vezes leva ao erro, nos né? prejudica, né? E a gente está aberto a questionamentos, né? A tirar essas dúvidas. Agradeço muito a oportunidade da revista de falar um pouquinho. É um tema muito abrangente, tanto internet, quanto abuso,
quanto bullying, é tudo muito abrangente, né? Mas é um assunto que é de extrema importância para a sociedade, de extrema importância para os pais, para os familiares, para observar e se policiar desde os pais no comportamento, como se portam na internet, desde uma publicação, um comentário, um ataque, que tem consequências e você está servindo de exemplo para o filho. Exatamente. Bom, gente, nós encerramos aqui a nossa entrevista com a doutora Patrícia. E se vocês tiverem perguntas, eu volto a falar, vocês façam as perguntas, manda lá para a nossa revista Mais, que a gente volta a conversar com a doutora Patrícia, a gente promete, se ela puder nos receber, e falando sobre coisas que eu acho muito importante. O bullying, Sim. que é extremamente importante, Sim. e o constrangimento em escola. Ah, legal. Entendeu? É verdade, da criança. Verdade. Então, eu acho importante a gente entrar nesse tema, que eu acho que as mães ficam muito sem saber o que fazer. Sem dúvida. Então, a gente pode marcar sim, se vai ser um você prazer. puder nos atender novamente, a Com gente certeza. vem falar sobre Com isso. certeza, agradeço. Obrigada, querida.